comentando um pouco sobre o cenário doméstico. Vamos lá, Christopher, falando um pouco de renda fixa, corte da Selic semana passada, hoje teve ata do Copom. Primeiramente, sua opinião sobre a explicação que o Banco Central deu para esse corte dos juros, o que você espera até o final do ano e como o investidor pessoa física pode se posicionar para ter bons ganhos surfando nessa nova tendência de política expansionista, né, monetária. Perfeito. Então, a ata que saiu hoje foi uma ata bem robusta, né? A gente não viu uma ata tão completa assim há bastante tempo e está muito ligado ao fato, né, de que a decisão ali foi bem dividida, né, de uma queda de 50 nesse primeiro movimento de ciclo de queda da Selic ou uma queda de 25, né? Então, tiveram vários argumentos, né, ao longo da ata, então foi um documento mais robusto, mais completo, para dar a entender o que de fato estava passando pela cabeça, né, dos membros do comitê, e eu achei justa, né? Eu achei bem explicativa ali os motivos que levaram ao início de uma queda de 50, mas ao mesmo tempo o Banco Central utilizou muito essa ata, né, e ali, ao longo das suas explicações, para dar uma segurada no mercado, né? O Banco Central já iniciou com uma queda ali um pouco mais forte, né? O mercado estava dividido, se ia ser uma queda de 25, uma queda de 50, já começou com 50. Então, quando isso acontece, o que o mercado acaba fazendo? Ele pede uma queda ainda mais forte. Adiante, começou a 50, então vou pedir uma queda de 75 nas reuniões seguintes. Né? Então, o Banco Central, né, o Copom, como um todo, utilizou esse documento de hoje para tentar dar uma segurada no mercado, falar, olha, na verdade, o ritmo daqui para frente tende a ser, né, quedas de 50 sequenciais, porque a gente ainda tem preço de serviços ainda para ficar olhando, mercado de trabalho, atividade, então tem toda uma segurada, e eu achei bem justa. O mercado vai respeitar e vai tirar totalmente a chance de dar uma alta, uma queda, né, de 75 nas próximas reuniões? Não, o mercado ele não funciona assim, né? O mercado vai continuar pedindo ali um pouco de 75, mas o movimento tende a ser quedas sequenciais aí de 50. Teria que acontecer alguma coisa muito boa, né, como um todo, ali, uma combinação de vários fatores ali positivos para sustentar uma queda mais forte, o que eu não vejo acontecendo, tá? Então, daqui para frente, a gente deve ter queda de 50, 50, 50, e aí daqui, né, a 10 reuniões se aproximando ali da taxa de em torno de 9%, que é o que está meio que no consenso do mercado, né? Tanto os economistas do Fox veem isso, tanto o mercado também está vendo isso, então a gente deve ter, né, se continuar nesse processo aí de melhora, mas se chegando próximo a 9% ali ao longo do ano de 2024. Isso, claro, se todas essas questões se manterem, né? Se a gente continuar observando atividades acelerando, mercado de trabalho acelerando, também arrefecimento nos preços, e se a gente não tiver nenhuma polêmica aí envolvendo o lado fiscal, né, do campo político, e aí abre espaço aí para dar queda de 50 até chegar nos patamares próximos de 9% no ano que vem. Perfeito. Agora, do ponto de vista do crédito privado, vendo minha parceira agora de novo com a gente, a Isa Takaki. Isa, já vou dar a palavra para você também, para a sua pergunta, mas só queria complementar essa questão que a gente estava falando agora com o Christopher. Christopher, falando agora de crédito privado também, além de títulos públicos, o que pode mudar com essa redução da Selic? Você acha que teremos também uma contração, uma redução da rentabilidade desses títulos? Ou há outras dinâmicas, como por exemplo inadimplência, riscos que o mercado está vendo, situações mais complicadas que vão acabar mantendo a rentabilidade de debêntures e CDBs ou outras formas de crédito privado ainda elevadas? Acredito que a decisão em si, né, do Copom não vai alterar muito essa perspectiva em relação aos créditos privados, né, porque muito do que já está na curva ali já está levando em consideração ali nos preços dos títulos, né, então o mercado já estava precificando quedas ali na Selic, por exemplo, né, caindo a cerca de 9% ano que vem, né, então a decisão em si, a ata de hoje, o comunicado da semana passada, não muda muito essa perspectiva, tá? Mudaria se o Banco Central tivesse sido muito mais dove, né, então muito mais em prol né, de juros mais baixos, por exemplo, aí poderia ter alguma alteração ali nos juros futuros, mas de uma forma mais forte, e consequentemente impacto nos preços dos títulos, tá? Então acho que essa reunião em si não muda muito. O ajuste nos preços dos títulos, né, de crédito privado, enfim, já aconteceram, né, nesses últimos meses, então o maior movimento já ocorreu. Então a gente teve nesses últimos 3 meses, principalmente, ali a partir de maio, né, principalmente,
queda nos juros futuros de uma forma bem forte por conta do arcabouço fiscal, por conta da manutenção da meta de inflação, né, de 3%, que foi um ponto que levou e permitiu, né, a esse início de ciclo de queda da Selic um pouco mais cedo. Então, os principais movimentos, os principais acontecimentos ali para interferir nos juros futuros no mercado e, consequentemente, né, nos juros ali dos títulos privados já ocorreu, tá? Então, o principal movimento aí já ocorreu. A decisão de hoje não muda muito a perspectiva em relação a isso. A gente deve continuar ali atualmente com os juros, né, nos créditos privados um pouco inferiores, principalmente quando a gente se trata ali de IPCA+, né, ou de pré-fixado, e visto esse movimento aí, melhoras qualitativas, né, no cenário como um todo, redução de risco, então você acaba tendo uma redução aí nas taxas oferecidas, né, tanto por bancos quanto também de empresas. Então, de fato, hoje você encontrar taxas bem interessantes, né, principalmente IPCA+, e pré-fixado, fica um pouco mais complicado visto esse ajuste que já ocorreu. E na parte de pós-fixados, né, então a gente está falando ali principalmente, né, de crédito de empresas também, tá? Mas aqui falando mais especificamente de créditos de bancos, os pós-fixados vão continuar rendendo, né, com aquelas taxas aproximadamente que os bancos oferecem, né? Então, 110%, né, um CDB, ou uma LCI, LCA de 90 e tantos por cento, com base no CDI, né, e deve continuar em torno dessas taxas, e continuam sendo taxas interessantes, claro, tem que prestar muita atenção no emissor, tá? Porque não quer dizer que a Selic caindo, né, e começando a cair agora, que os pós-fixados já são uma péssima escolha. Tá, a Selic, vamos lembrar que mesmo com essa queda que já ocorreu e com as quedas seguintes, a Selic vai continuar em patamares elevados, né, de 2 dígitos ali por um bom tempo, então vejo aí os pós-fixados como continua sendo uma boa alternativa, principalmente para garantir uma liquidez na sua carteira e vai estar rendendo ali, né, taxas interessantes, mas claro, isso aqui tem que tomar cuidado, né, para qual emissor você está prestando seu dinheiro, que eu não estou falando de qualquer banco, e sim um banco, né, seguro, tem que dar uma olhada nos resultados, Basileia, enfim, tem que levar em conta esses fatores, mas esse é o que eu vejo aí de possibilidades, né, de alocação no mercado de renda fixa. Fica um pouco mais complicado encontrar, né, taxas muito superiores, né, desse movimento, então tem que ficar fuçando um pouquinho aí para tentar achar uma boa relação risco-retorno, né, comparando o risco do devedor com também a taxa que eles estão me oferecendo. Perfeito. Isabela, sua pergunta. Boa tarde, Christopher. Bom, ainda nesse assunto que era de juros, o quanto isso já está precificado nos títulos, por exemplo? Quanto que isso já está sendo precificado no mercado, essa queda? Então, ele está precificando bem. Eu vou até abrir aqui como que está a curva de juros hoje, para a gente se basear nos prazos mais longos também, tem um ponto interessante para a gente comentar. Por quê? O mercado, como eu falei, ele já está precificando, né, queda bem acentuada aí da Selic do ano que vem, né, principalmente. No ano de 2024, com a Selic chegando a próxima a 9%, né, então precificando queda de 50, 50, 50. Inclusive, né, alguns períodos ali, o mercado um pouco dividido, né, se vai ter uma queda, né, de 75 ou uma queda de 50, mesmo o Banco Central enfatizando que a queda tem de 150. Né, mas aí o mercado já está precificando queda de até 9% ano que vem, e aí acontece um ponto interessante aqui, tá? Que na lógica não faz muito sentido, mas é o que está sendo precificado ali na curva pelo mercado, que ao mesmo tempo que o mercado precifica uma queda acentuada a 9% da Selic ao longo do ano de 2024, já começa a precificar altas, tá? Para 2025 e 2026, inclusive precificando uma Selic chegando a 2026 em 11%, né? Então não faz sentido você reduzir a 9% e depois logo em seguida começar a subir mesmo com as expectativas ancoradas, né, mais ancoradas aí de inflação para o longo prazo. O que está acontecendo, né, nesses prazos um pouco mais longos ali a partir de 2025? Eu vejo que tem um risco ali associado em relação à próxima presidência, né, do Banco Central. Então, Roberto Campos Neto vai seu mandato até o final de 2024 e em janeiro de 2025 já entra um novo mandato, ali o novo presidente, que, né, pode ser o Galípolo, enfim, mas tem toda essa discussão. Então, acho que o mercado está precificando ali um risco associado a como de fato vai ser a condução da política monetária a partir de 2025, tá? Então, colocando um prêmio aí para esses períodos. Pode ser uma oportunidade? Pode, mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, de fato, é um risco, né? A gente não sabe exatamente como que vai ser a condução da política monetária com um novo presidente, tá? Então, é isso que o mercado está precificando. Então, os títulos levam em consideração também essa dinâmica, né? Você poderia ter, se não tivesse esse fato aí, né, de quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, como vai ser a condução da política monetária, enfim, os juros um pouco mais longos poderiam ter uma queda um pouco mais acentuada aí, né? Então, os juros
dar uma segurada nesse processo de queda, nos juros um pouco mais longo, por conta desse risco, né, envolvendo também o risco fiscal ali, com essa relação, né, política monetária com a política fiscal. Então, assim, os títulos estão precificados, uma boa parte estão precificados. Eles podem se valorizar um pouco mais com algumas quedas adicionais ali nos juros futuros, né, e consequentemente levando a marcação a mercado positiva nesses títulos? Pode, tá? E é o que eu vejo espaço hoje. Como eu falei anteriormente, encontrar boas taxas em IPCA+, por exemplo, são mais difíceis. Mas eu ainda continuo enxergando espaço para mais ganhos, tá? Nessa classe de ativos, claro que daqui para frente tem esse mais modesto que a gente observou aí nesses últimos meses, tá? Então está tão atrelado a essa questão que eu acabei de falar, né? O mercado está no risco ali, né, dos juros, da próxima presidência do Banco Central, né? E se a gente tiver uma continuidade ali da inflação, de um fiscal mais comportado, né? Com as tentativas de bloqueio dele recentemente, né? Quando na marca, a gente pode ter algumas quedas a mais um pouquinho aí no princípio, tá? Então, boa parte está precificada, mas não 100%, como eu disse. Tá? Mas daqui para frente, se houver, se tiver ganho, você ganha um pouco mais modesto. Então, esse é o panorama um pouco geral aí, a relação, né, dos juros futuros do mercado com os juros impactos nos ciclos de crédito privado. Christopher, eu vou te perguntar também, eu acho que o seu microfone está com um pequeno probleminha, vou pedir para a nossa equipe técnica dar uma olhada se está tudo bem com o seu microfone, não sei se caiu o microfone está mal posicionado. Enquanto isso, eu vou te perguntar também sobre o fato que lá fora, a nível internacional, os juros estão subindo, né? Os juros internacionais nos Estados Unidos e também na Europa estão subindo, enquanto aqui no Brasil estamos vendo um movimento oposto, juros caindo. Você não acha que, teremos um defluxo de capitais saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, considerando que lá o mercado é considerado com risco zero? E ponto número 2, isso não vai forçar, na sua opinião, o Banco Central brasileiro a reduzir esse possível corte de juros ou até a interromper esse ciclo de cortes? Só me confirma se o microfone agora está ok, só para não cortar nenhuma parte. Perfeito. Perfeito. Então, esse é um ponto interessante, né? Como eu falei, aqui o mercado ele antecipa, né? Então ele precifica ali quedas nos juros futuros, da Selic para o futuro, né? E a mesma coisa acontece lá nos Estados Unidos, tá? Então, mesmo que os Estados Unidos tenham dado aí recentes, né, altas nos juros, o juro vai ficar mais ou menos no que está hoje, tá? Então, provavelmente, é bem capaz aí do Fed não dar mais nenhuma alta, tá? Principalmente levando em consideração os últimos dados ali de atividade um pouco mais fracos, até mesmo no mercado de trabalho, que é o grande ponto de atenção. Então, eu não vejo um risco, né, se trazendo para o Brasil, porque o mercado já precifica um juro lá nos Estados Unidos, por exemplo, caindo a 4% no ano que vem, ao longo do ano que vem, né? Então, algumas quedas ali de 25% de reunião em reunião. Se isso realmente vai ser possível, vai depender aí dos próximos dados, né? O Fed não dá um guidance muito claro, mas o fato é que os últimos dados já deram uma sinalização boa, tá, de desaceleração da atividade, que continua forte, tá? É bom pontuar, mas já teve uma sinalização ali de que o mercado de trabalho aos poucos está se desacelerando por conta do efeito dos juros elevados por lá. Então, o que aconteceria, né, qual seria um risco, de fato, do cenário dos Estados Unidos para a economia doméstica aqui no Brasil, seria se os Estados Unidos tivessem que elevar o juro a 7%, 8%. Tá? Se realmente os dados estivessem muito ruins de inflação, que não é o caso, vem melhorando aos poucos, se o mercado de trabalho ficar muito forte, nenhuma sinalização de desaceleração, que não é o caso, então o juro não vai precisar elevar até 7%, 8% nos Estados Unidos, tá? Então isso, né, dá uma segurada um pouco aqui no efeito, né, os impactos aqui no Brasil, tá? Então eu não vejo, né, uma grande fuga de capital, né, de modo a nosso dólar ir para 6, por exemplo, e causar um forte impacto na inflação. Então não vejo isso acontecendo, tá? Os sinais são bons, né, nos últimos dados dos Estados Unidos, e isso leva a crer que não vai ser um fator ali para atrapalhar nosso ciclo de queda, tá? Se, claro, os dados começarem a vir muito ruins lá, aí vai ser outra história, mas com base no que a gente tem hoje, de todas as sinalizações dos últimos dados, principalmente do último payroll, é que a situação está aos poucos, ficando um pouco mais tranquila por lá, e esse diferencial de juros não vai ficar tão baixo quanto poderia ser se a situação estivesse pior lá nos Estados Unidos, tá? Então, eu não vejo um risco muito grande aí de causar uma grande fuga de capital e, consequentemente, impedir, né, esse nosso ciclo de queda da Selic por aqui. Não é o cenário básico que eu trabalho. Perfeito. Isabela, sua pergunta. Eu queria que você fizesse uma análise, agora saindo um pouquinho
das taxas de juros. Em relação aos resultados, como é que você está enxergando aí essa temporada de resultados? Principalmente hoje, a gente teve aí um resultado importante de Banco Itaú. Como é que você enxerga as perspectivas para o próximo semestre? Acho que os bancos, né, bem estruturados, tendem a ter resultados um pouco melhores, né, porque você tem menos pressão ali aos poucos, né, da despesa de captação, que foi mais pressionada ali nos últimos resultados, isso levando também até para o lado das empresas, né, não só de bancos, as empresas com juros elevados acabam tendo uma forte despesa financeira, né, então a despesa financeira acaba pesando muito sobre o lucro líquido, não pesa no EBITDA, mas pesa sobre o lucro líquido. Então, daqui para frente, né, com esse ciclo de queda da Selic que está por continuar, aí deu início agora, aos poucos esses resultados vão ficando um pouco melhores, né, claro, as empresas e os bancos bem estruturados, né, e se tiverem e conseguirem trabalhar bem esse cenário, tá, e aí eu acredito que daqui para frente é essa sinalização, né, os bancos, eu acompanho mais bancos, empresas também, tá, mas bancos aqui, como eu falei, teve aumento da despesa de captação, mas ao mesmo tempo, com juro elevado, tem bancos bem estruturados que conseguiram trabalhar bem esse aumento de despesas, né, conseguiram repassar, né, como spread ali para o consumidor, mesmo com nível de inadimplência alto, que é um ponto de atenção aqui no Brasil, né, mas os bancos bem estruturados devem trabalhar bem aí com esse ciclo de queda da Selic, e principalmente, né, as empresas, como eu falei, aqui falando mais especificamente, até mais de empresas de crescimento, né, porque além do impacto, né, do fim do impacto, né, do aumento de juros sobre as despesas financeiras, você tem principalmente empresas aí que são dependentes de crescimento, né, para se financiar fica mais barato. Você se financiar um juro ali de 14% é muito caro, né, ainda mais no Brasil, e com diversas certezas, né, burocráticas, enfim, tributárias e tudo mais. E agora, né, com essa queda da Selic, deve beneficiar aí essas empresas, né, bem estruturadas e que visam crescimento, principalmente. Então, a gente deve ter aí uma temporada de resultados cada vez melhores, né, se tratando aqui de empresas e bancos bem estruturados, obviamente. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer, Christopher, é sobre a questão o que você indicaria para uma pessoa física como reserva de emergência, né? O que você acharia como reserva de emergência possível para uma pessoa física preservar o seu patrimônio e eventualmente poder sacar rapidamente em caso de emergência, e também como reserva de oportunidade utilizando títulos de renda fixa? Nesses fatores, é bom não tentar fazer uma coisa super diferente, tá? Quando a gente fala de reserva de emergência, é o clássico. Ou você compra o Tesouro Selic, né, do governo, sem nenhum risco, né, por assim dizer, é o título mais conservador da economia, vai render menos, mas é o título mais conservador. Uma reserva de emergência é aquilo que você não pode correr nenhum risco, tá? Sem risco de mercado, sem risco de liquidez, sem risco de crédito, tá? Então, o título do governo, o governo vai te pagar, não tem risco de liquidez, você pode vender a qualquer momento, não vai ter marcação a mercado, no Tesouro Selic, né? Então tem toda essa questão, tá? Então o Tesouro Selic é o ideal para reserva de emergência. Quero render um pouquinho mais na minha reserva de emergência? Ok, vou comprar então um CDB de liquidez diária de um bancão, né? Do Itaú, do Bradesco, do Santander. Quanto você vai, do BTG, enfim, quanto você vai render? 102%, 103% CDI, quase a mesma coisa, mas é um pouquinho a mais, mas não tem muita coisa diferente que fazer, tá? É o título mais conservador que você tem que ter na sua carteira mesmo, para não correr nenhum risco, visto que se você tiver uma emergência, você poder sacar, né, sem nenhum risco aí de perda de capital. Para reserva de oportunidade, o que tem que ser levado em consideração aqui também é o imposto de renda, né? A reserva de oportunidade não é aquela reserva de emergência, é separado. Você tem a sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade para ficar vendo o mercado, se pintar uma boa chance aqui, eu vou dar o tiro certeiro nessa oportunidade. Para essa reserva de oportunidade, eu indico a LCI e a LCA de liquidez diária, tá? Por quê? Porque a LCI e a LCA você não tem imposto de renda, então você não sabe quando você vai resgatar, né? Se resgatar, por exemplo, daqui a 4 meses, você não vai pagar imposto de renda de 22,5% que você pagaria no CDB, por exemplo, né? E fazendo esse ajuste, né, considerando o fato de ser isento de imposto de renda, acaba valendo a pena. Então, LCA e LCI de liquidez diária de um banco legal, de um banco ok, né, não precisa ser um super banco, mas um banco
que tenha resultados, que tenha uma Basileia, que tenha caixa, enfim, tem que ter essa avaliação, tá? E aí LCA e LCA de liquidez diária são mais indicados para reserva de emergência, com um ponto aqui, só para finalizar, que LCI e LCA de liquidez diária, você só pode resgatar a partir de 90 dias, tá? Então, por isso que não entra como reserva de emergência, você pode ter uma emergência daqui a 2 meses. Na reserva de oportunidade, você pode aguentar um pouquinho mais, né, e a partir de 3 meses você vai poder resgatar a qualquer momento, sem incidência de imposto de renda, e isso, claro, falando aqui para LCAs e LCIs de bancos seguros, tá bom? Claro. Christopher, última pergunta, telegráfico, só para a gente dar também um esclarecimento para o nosso público. Qual, na sua experiência, o maior erro que o investidor pessoa física faz investindo em títulos de renda fixa, públicos ou particulares, e que você alertaria, não façam esse erro? Tem alguns interessantes, né? Mas um deles é a pessoa simplesmente pensar, eu vou comprar um IPCA mais 2060, por exemplo, para minha aposentadoria. Eu acho isso um erro, né? É um pensamento muito simplório, porque se você tem uma carteira ativa, né, de renda fixa, você vai render mais do que esse Tesouro IPCA 2060. Né? E muitas vezes a pessoa compra sem saber que ela pode vender antes do vencimento, e se ela vender antes do vencimento, que ela vai ter efeito de marcação no mercado. Então tem diversos casos, né, que eu preciso vender esse Tesouro IPCA mais 2060. Vou vender, está no momento ruim de mercado, eu acabo perdendo dinheiro. Putz, mas eu não sabia que isso acontecia. Então, esse é um erro. Muitas vezes o assessor não comenta, ou você simplesmente comprou por conta própria e não sabia como funcionava o título. Então, esse eu acho que o maior erro de todos é não saber todo o funcionamento do título, e a pessoa se surpreender, né, nesse meu exemplo, porque ela não sabia das características. Então, esse é o maior erro. Antes de investir, saiba das características, saiba dos riscos que você está incorrendo. E outro erro que muitas vezes, e aí trazendo mais porque é isso que está acontecendo nesse momento, né, de que as pessoas pensam, será que é o momento agora que o Banco Central reduziu a Selic, de eu me travar no pré-fixado, para travar um certo investimento, a Selic está caindo? Não, pessoal, os pré-fixados já estão levando em consideração a queda, né, o mercado está precificando de queda da Selic daqui para frente, tá? Então é importante fazer esse adendo. Você, para ganhar em pré-fixado, IPCA+, tem que antecipar o mercado. Não é porque a Selic caiu hoje que o pré-fixado é uma boa opção, tá?